Olá, eu sou Yuri Scott e vim lhes contar um dos contos mais famosos do Stephen King, O Homem que Adorava Flores. Então acomode-se bem onde quer que esteja e sejam muito bem-vindos ao Contos na Escuridão. No início de uma noite de maio de 1963, um jovem com a mão no bolso andava com passos rápidos pela Terceira Avenida, em Nova York. O ar estava leve e agradável, o céu escurecia aos poucos, passando do azul ao suave e adorável violeta do crepúsculo. Há pessoas que amam a cidade, e essa era uma das noites que justificavam tal amor. Todos os que estavam nas portas das delicatessens e lavanderias e restaurantes pareciam sorrir. Uma senhora empurrando 2 sacos de compras de mercearia num velho carrinho de bebê sorriu para o jovem e o cumprimentou. Oi, bonitão. O jovem retribuiu com um meio sorriso e acenou com a mão. Ela seguiu seu caminho pensando. Ele está apaixonado. Ele tinha esse ar de apaixonado. Ele usava um terno cinza claro, a gravata ligeiramente afrouxada, o botão do colarinho aberto. Seu cabelo era escuro e curto, sua tez era clara e seus olhos em um azul suave. Não era um rosto extraordinário, mas naquela noite, naquela avenida, em maio de 1963, ele estava bonito. E a velha se descobriu pensando com um momento de doce nostalgia que na primavera todos podem ficar bonitos se estão indo às pressas encontrar a pessoa dos seus sonhos para jantar e talvez dançar em seguida. A primavera é a única estação em que a nostalgia jamais parece se tornar amarga, e ela seguiu seu caminho, satisfeita por ter falado com ele e satisfeita também por ele ter retribuído seu cumprimento ao erguer a mão, num discreto aceno. O jovem atravessou a Rua 63, caminhando saltitante e com aquele mesmo meio sorriso nos lábios. Na metade do quarteirão, um velho estava de pé junto a um surrado carrinho de mão verde com flores. A cor predominante era amarelo, uma febre amarela de junquilhos e crocos. O velho também tinha cravos e algumas rosas-chá de estufa, em sua maioria amarelas e brancas. Comia um pretzel e ouvia um enorme rádio a transistor que se equilibrava no canto de seu carrinho de mão. O rádio anunciava notícias ruins a que ninguém prestava atenção. Um assassino que cometia os crimes com um martelo ainda estava solto. JFK declara que a situação num pequenino país asiático chamado Vietnã era como pronunciava o locutor que anunciava a notícia. Merecia ser observada com atenção. Uma mulher não identificada tinha sido empurrada para dentro do East River. Um tribunal do júri não tinha conseguido identificar um chefão do crime na luta contra a heroína perpetrada pela atual administração da cidade. Os russos tinham explodido uma arma nuclear. Nada daquilo parecia real. Na verdade, nada parecia importar. O ar estava suave e agradável. 2 homens com barriga de cerveja estavam no lado de fora de uma confeitaria, jogando porrinha e trocando provocações. A primavera tremia na beira do verão, e na cidade o verão é a estação dos sonhos. O jovem passou pelo estande de flores e o som dessas notícias ruins se dissipou. Ele hesitou, olhou por cima do ombro e pensou no assunto. Colocou a mão no bolso do casaco e tocou outra vez no que havia lá dentro. Por um instante, seu rosto pareceu intrigado, solitário, quase assombrado. E então, quando sua mão saiu do bolso, recuperou sua anterior expressão de ansiosa expectativa. Ele voltou até o estande de flores, sorrindo. Levaria para ela algumas flores. Isso a deixaria contente. Adorava ver seus olhos brilharem de surpresa e alegria quando ele lhe comprava uma lembrança. Coisas à toa, porque ele estava longe de ser rico. Uma caixa de bombons, uma pulseira, certa vez uma sacola de laranjas de Valência, porque sabia que eram as favoritas de Norma. Meu jovem amigo, o vendedor de flores disse, quando o homem de terno cinza retornou, correndo os olhos pelo estoque no carrinho de mão. O vendedor tinha talvez 68 anos e usava um suéter cinzento de tricô
bem surrado, e um boné leve, apesar do calor da noite. Seu rosto era um mapa de rugas, seus olhos estavam afundados em bolsas e um cigarro passeava entre seus dedos. Mas ele também se lembra de como era ser jovem na primavera. Jovem e tão apaixonado que você praticamente corria de um lado para o outro. A face do vendedor era normalmente azeda, mas agora ele sorria um pouquinho, assim como a velha empurrando as compras havia sorrido, porque aquele sujeito era um caso tão óbvio. Limpou os farelos de pretzel na parte da frente de seu suéter largo e pensou: se esse garoto estivesse doente, iam interná-lo no CTI imediatamente. Quanto custam as suas flores? O jovem perguntou. Eu te faço um belo buquê por $1. Essas rosas-chá, elas são de estufa. Custam um pouco mais, 70 centavos cada uma. Posso te vender meia dúzia por $3,50. Mas é claro, disse o jovem. Nada do que é bom custa barato, meu jovem amigo. Sua mãe não te ensinou isso? O jovem sorriu. Talvez ela tenha mencionado algo a esse respeito. Claro que mencionou. Eu te dou meia dúzia. 2 vermelhas, 2 amarelas, 2 brancas. Não posso fazer mais do que isso, não é mesmo? Coloco um pouco de cravo de amor, elas adoram, e completo com um pouco de samambaia. Fica bonito. Ou você pode ficar com um buquê de $1. Elas? Perguntou o jovem, ainda sorrindo. Meu jovem amigo. O vendedor de flores disse, jogando a ponta do cigarro na sarjeta e retribuindo o sorriso. Ninguém compra flores para si mesmo em maio. É de lei. Entendi o que eu quero dizer? O jovem pensou em Norma, seus olhos alegres e surpresos, seu sorriso doce, e abaixou um pouco a cabeça. Eu acho que sim, ele disse. Claro que entende. O que me diz? O que você acha? Vou te dizer o que eu acho. Ora, conselhos ainda são de graça, não são? O jovem sorriu e disse. Acho que hoje em dia só os conselhos são de graça. Pode ter certeza disso. O vendedor de flores disse. Muito bem, meu jovem amigo. Se as flores são para sua mãe, você leva o buquê. Alguns junquilhos, alguns crocos, alguns lírios do vale. Ela não vai estragar o presente quando disser: Júnior, gostei tanto quando custaram. Mas isso é muito caro. Você ainda não aprendeu a não ficar gastando seu dinheiro à toa? O jovem jogou a cabeça para trás e riu. O vendedor disse. Mas se é a sua namorada, isso é uma coisa diferente, meu filho. E você sabe, se levar para ela as rosas-chá, ela não se transforma num contador. Entende o que eu quero dizer? Ora, ela vai jogar os braços em volta do seu pescoço. Vou levar as rosas-chá, o jovem disse. E agora foi a vez de o vendedor de flores sorrir. Os 2 homens, jogando porrinha, olharam na direção deles sorrindo. Ei, garoto! Um deles gritou. Quer comprar uma aliança barata? Eu te vendo a minha. Não quero mais saber dela. O jovem sorriu e corou até a raiz do cabelo escuro. O vendedor de flores escolheu 6 rosas-chá, cortou os talos um pouquinho, borrifou com água e os embrulhou num comprido papel em forma de cone. O tempo hoje está exatamente como se poderia desejar, o rádio disse. Bom e agradável, temperatura média de 21 graus, perfeito para subir ao terraço e olhar as estrelas. Se você é do tipo romântico, aproveite, Grande Nova York, aproveite! O vendedor de flores prendeu o papel com fita adesiva e recomendou que o jovem dissesse à sua namorada para colocar um pouco de açúcar na água das flores para preservá-las por mais tempo. Eu vou dizer a ela, falou o jovem. E entregou-lhe uma nota de $5. Obrigada. Só estou fazendo o meu trabalho, meu jovem amigo, o vendedor disse, devolvendo-lhe $1 e suas moedas de 25 centavos. Seu sorriso se tornou um pouco triste. Dê um beijo nela por mim.
No rádio, os Four Seasons começaram a cantar Sherry. O jovem colocou o troco no bolso e seguiu pela rua, os olhos bem abertos, alertas e ávidos, olhando menos ao redor para a vida que fluía para cima e para baixo pela Terceira Avenida, e mais para dentro e para diante, com expectativas. Mas algumas coisas certamente se impunham. O rosto do bebê comicamente lambuzado de sorvete, uma garotinha pulando corda e cantando no ritmo, Betty e Harry em cima de uma árvore, dando um B-E-I-J-O. Primeiro vem o amor, depois a aliança. Depois lá vem Betty com o bebê na pança. Duas mulheres estavam no lado de fora de uma lavanderia, fumando e comparando a gravidez uma da outra. Um grupo de homens olhava pela vitrine de uma loja de ferragens para uma gigantesca TV em cores, com preço na casa dos milhares. Estava passando um jogo de beisebol e o rosto de todos os jogadores parecia verde. O campo tinha uma vaga cor de morango e os New York Mets estavam ganhando dos Phillies por um placar de 6-1 no último tempo. Ele continuou caminhando levando as flores, sem reparar que as duas mulheres do lado de fora da lavanderia tinham parado de conversar por um momento e ficado a observá-lo com um ar sonhador, enquanto ele passava com o seu embrulho de rosa chá. Seus dias de receber flores haviam passado. Fazia muito tempo. Ele não reparou num jovem guarda de trânsito que parou os carros no cruzamento da Terceira Avenida com a Rua 69, apitando para deixá-lo atravessar. O guarda estava noivo e reconheceu a expressão sonhadora do rosto do jovem, lembrando-se no seu espelho ao fazer a barba, onde via com frequência uma expressão igual ultimamente. Não reparou nas duas adolescentes que passaram por ele no sentido contrário e se cutucaram e deram risadinhas. Na Rua 73, ele parou e virou à direita. Aquela rua era um pouco mais escura do que as outras, com casas de fachadas de aremito pardo e restaurante com nomes italianos nos porões. 2 quarteirões mais abaixo, um jogo de beisebol de rua continuava animado à luz do crepúsculo. O jovem não caminhou até longe depois de cruzar mais meio quarteirão. Fez a volta e entrou numa travessa estreita. Agora as estrelas já tinham surgido, reluzindo levemente, e a travessa estava escura e tomada pelas sombras, com os vultos vagos das latas de lixo. O jovem estava sozinho agora. Não totalmente sozinho. Um grito hesitante se ergueu na penumbra púrpura e o jovem franziu o senho. Era a canção de amor de algum gato, e não havia nada de bonito naquilo. Ele começou a caminhar mais devagar e consultou o relógio. Eram 8h15 e Norma devia estar quase... E então ele a viu, vindo do pátio em sua direção, usando calças azuis escuras e uma blusa de marinheiro que fizeram o coração dele doer. Era sempre uma surpresa vê-la pela primeira vez. Era sempre um choque delicioso. Ela parecia tão jovem. Agora o sorriso dele brilhava, irradiava-se, e ele caminhava mais rápido. Norma, ele disse. Ela levantou os olhos e sorriu, mas quando se aproximaram um do outro, o sorriso esmaeceu. Seu próprio sorriso tremeu um pouco e ele sentiu um momento de inquietude. O rosto dela, acima da blusa de marinheiro, subitamente pareceu borrado. Estava escurecendo agora. Será que ele estava enganado? Claro que não. Era Norma. Trouxe flores para você, ele disse, feliz e aliviado. Ele entregou o embrulho. Ela olhou para as flores por um momento, sorriu e as devolveu. Obrigada, mas você se enganou, ela disse. Meu nome é Norma. Ele sussurrou e tirou o martelo de cabo curto do bolso do paletó, onde ele estava o tempo inteiro. São para você, Norma. Sempre foi para você. Tudo para você. Ela recuou. O rosto numa mancha redonda e pálida, a boca um crescente, o de terror. E ela não era Norma. Norma estava morta fazia 10 anos, e isso não importava porque ela iria gritar. E ele golpeou com o martelo para parar o grito, para matar o grito, e quando golpeou com o martelo, o embrulho de flores caiu de suas mãos.
O embrulho se desembrulhou e abriu, derramando rosas-chá vermelhas, estranhos no escuro, gritando em meio ao amor, gritando, gritando. Ele golpeou com o martelo e ela não gritou, mas podia ter gritado porque não era Norma. Nenhuma delas era Norma. E ele golpeou com o martelo, golpeou com o martelo, golpeou com o martelo. Ela não era Norma. E então ele golpeou com o martelo, como tinha feito 5 vezes antes. Sem saber quanto tempo depois, ele deslizou o martelo de volta para dentro do seu bolso interno do paletó e se afastou da sombra, escura, estendida sobre as pedras do pavimento. Se afastou das rosas amontoadas junto às latas de lixo, virou-se e saiu da travessa estreita. Agora era noite fechada. Os jogadores de beisebol haviam entrado. Se houvesse manchas de sangue em seu paletó, não apareceriam. Não no escuro. Não no escuro daquela suave noite de fim de primavera. E o nome delas não era Norma. Mas ele sabia qual era o seu próprio nome. Era Amor. Seu próprio nome era Amor. E ele caminhava por aquelas ruas escuras porque Norma esperava por ele. E ele as encontraria algum dia em breve. Começou a sorrir. Seu andar voltou a ser saltitante enquanto ele descia pela rua 73. Um casal de meia-idade sentado nos degraus de seu prédio observou-o passar, a cabeça empinada, os olhos muito distantes e um meio sorriso nos lábios. Depois que ele passou, a mulher disse: "Por que é que você nunca mais ficou desse jeito?" "Hã?" "Nada," ela disse, mas ficou observando o jovem de terno cinza desaparecer na escuridão da noite que a ameaçava e pensou que se havia alguma coisa mais bonita do que a primavera. Era o amor dos jovens.